Tradicionalmente, né, a dimensão da ideia do que faz com que sons, gestos, signos tenham sentido, vida, né, está associado a esse influxo do pensamento, né, essa coisa da mente, né, e essa é uma ideia muito forte na tradição, né. De algum modo, o professor recolocou ela aqui claro, hoje a gente tem as dimensões da ciência evolutiva, de aspectos de desenvolvimento da capacidade de percepção do nosso funcionamento físico, né? Mas sempre tem essa dimensão desde Aristóteles, né? Aristóteles já fala disso, das afecções da alma, né? Ou seja, a gente é afetado pelo mundo, essa afecção produz uma dimensão na nossa mente e a gente expressa em signos, né? Essa, é, essa ideia foi reproduzida pelos filósofos é, empiristas já no século XVII, XVI, XVIII, né? Já desde Hobbes, Locke. Então, Locke tem uma dimensão muito clara disso, a ideia que depois desdobra numa ideia de um certo triângulo semântico, né? Ou seja, existem o circuito, né? O Saussure fala de um circuito do signo, né? Ou seja, a ideia de que o signo ele se refere indiretamente a um objeto passado por um elemento intermediário que é o conceito, a mente, essa dimensão do aspecto propriamente do pensamento. Então, dentro dessa ideia, é indissociável num certo dimensão, sobretudo a expressão da linguagem, quando a gente usa de signos, nessa compreensão há sempre pensamento, de algum modo. Claro, aí começam as discussões de pensamento consciente, inconsciente, enfim. Ou uma dimensão que é muito forte nessa compreensão é a ideia da memória, o papel da memória nesse processo. Ou seja, essas afecções, as experiências do mundo te produzem um conjunto de assim, ideias, afecções, e isso é armazenado de algum modo na sua memória, e os signos acionam essa memória de modo as suas expressões privadas e particulares ganham uma dimensão mais conceitual, digamos assim, mais abstrata, né? E isso tudo está relacionado ao pensamento, né? Essa é uma ideia muito, como eu falei, muito forte, ela é muito determinante na maneira como a gente até fala da linguagem, como essa ideia, a expressão do pensamento. E muitas vezes a ideia de que, para determinados aspectos, né, o pensamento é independente da linguagem. Então, isso também cria uma certa noção possível vamos dizer assim, se o elemento que produz o sentido é o pensamento, que dá força e vida aos signos, o pensamento é o sentido, né? Então ele pode viver num outro espaço, ou até inconscientemente daquele que usa dos signos, né? Essa é uma ideia também forte, né? E o pensamento torna-se uma coisa um pouco mais nebulosa de algumas dimensões, né? Sobretudo se você for muito mental, né? Ou seja, dividir muito isso, né? Existem compreensões mais contemporâneas na filosofia que questionam essa ideia. A ideia de que, no fundo, tudo aquilo que que produz sentido está associado a algum tipo de ação humana. O uso dos signos portanto, o signo começa a se transformar num elemento muito mais complicado e complexo, associado sempre a uma ação que tem algum nível de padronização e de normatização. Então, essa ação normatizada produz, em determinadas construções sociais, de inter-relação entre indivíduos, digamos assim, o significado. Então, nessas compreensões, aquilo que é pensamento está envolvido nas ações já. É um negócio que não é um negócio espiritual, mental. É uma coisa que está associada àquilo que, vamos dizer assim, é a atuação da linguagem. Então não tem um desdobramento, uma outra esfera, um outro lugar mental, espiritual que vai dar. É a ação humana
estabelecido. Aí, bom, pode ter vários caminhos para pensar isso, ou comportamento, ou padrões de cognição, ou padrões de ação efetiva, né? Então, aqui é uma variedade de teorias, de compreensões, mas que estão associadas a essa ideia que não essa é uma ilusão dessa dimensão mental, de mentalista, que criou essa ideia, essa noção de pensamento mais etéreo, pneumático. Mas se você compreender que a linguagem, o que dá vida à linguagem é a ação, a normatização, os atos de fala em circunstâncias normatizadas, pensamento está ali. Pensamento é como, no fundo, você usa, aí vamos pensar assim, usa a palavra pensamento. Como é que o conceito de pensamento emerge dessas práticas, né? Mais ou menos, esses são dois padrões gerais de compreensão. Tem outros, né? Tem vários, né? Você pode pensar também numa perspectiva mais fenomenológica, hermenêutica. Então, o pensamento, então, já é uma condição, ou está numa dimensão de produção de sentido, né? Esse aspecto da compreensão e não da expressão, né? Então, todo o trabalho de interpretação dos signos está envolvido em alguma dimensão do pensamento, das circunstâncias existenciais, fenomenológicas, daquele que atua, né, como produtor de linguagem, né? Como doador de sentido, né? Então, veja, é muito complicado, é muita coisa, né? Mas eu acho que o que eu queria demarcar um pouco essa ideia que é muito forte, mas ao mesmo tempo muito criticável na filosofia atualmente, né? Essa noção que a gente chama geralmente de mentalismo significativo, né? Ou seja, há uma esfera mental, uma dimensão, vamos dizer assim, eu costumo chamar pneumática do pensamento, que ela atua fazendo pelo ato individual da mente, alcançando esse aspecto e fazendo com que os signos ganhem sentido, né? Enfim, a sua ação, enfim, o que você entender como signo, né? Mas tem que ter esse aspecto mental, né?